pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Palmeiras 3, Sport 0, válido pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Partida que aconteceu na noite de segunda-feira no Allianz Parque, em São Paulo, capital. Antes de começarmos, gostaria que todos assistam esse vídeo que faço com muito carinho até o final, para que a plataforma YouTube entenda que esse vídeo é bom de se assistir. O like e o compartilhamento são importantes, mas assistir os vídeos até o final também é importante. Então, por favor, me ajudem para que eu possa trazer mais conteúdos do esporte para vocês. Vamos analisar individualmente cada jogador do esporte agora. Gabriel Vasconcelos, o goleiro rubro-negro, não teve culpa alguma nos gols sofridos e com boas defesas evitou que o placar fosse ainda pior. Enfim, partida razoável de Gabriel Vasconcelos. Matheus Alexandre vem fazendo boas partidas desde que Daniel Paulista assumiu o comando da equipe rubro-negra, mas na noite de segunda-feira, assim como todo o time, sentiu o peso técnico que hoje é de atuar contra um time muito mais qualificado do que a grande maioria das equipes do futebol brasileiro. Deixou muitos espaços no corredor direito defensivo, conseguindo ganhar pouquíssimos lances defensivos e ofensivamente inexistiu na partida. Enfim, partida fraca de Matheus Alexandre. Rafael Thierry e Ramon Menezes. No contexto geral, a dupla de zaga rubro-negra fez uma partida onde volto a ressaltar a disparidade técnica, aliado com o momento de contrastes vivido pelas duas equipes como um fator preponderante para o desequilíbrio. A marcação do Sport não encaixou em momento algum na partida. As divididas sempre sobravam para o Palmeiras. A transição defesa-ataque também ficou encaixotada. E quando não se tem nenhuma coisa nem outra, fica difícil de imaginar outro resultado que não seja a derrota. Enfim, partida fraquíssima da dupla de zaga rubro-negra. Kevson, depois Aderlan. Kevson, assim como todo o time, começou relativamente bem. Até arriscou um chute de fora da área, mas com o passar do tempo voltou a fazer tudo aquilo que já vimos do futebol desse atleta, que é o famoso nem fede e nem cheira, simplificando, não compromete, mas também não ajuda. Enfim, partida fraca de Kevson. Foi substituído 15 minutos da segunda etapa por Aderlan, que fez sua estreia com a camisa rubro-negra do lado oposto do que está acostumado a atuar. E já entrou com um placar resolvido pelo Palmeiras, mas também não comprometeu e nem ajudou. Enfim, estreia fraca de Aderlan. Cristian Rivera foi muito mal. A transição defesa-ataque muito equivocada em vários momentos durante a partida, prendendo a bola quando poderia ser mais ágil para dar mais dinamismo e velocidade nessa transição,
desarmou muito pouco e para fechar deu escorregada bizonha que depois originou o escanteio para o terceiro gol do Palmeiras. Enfim, partida muito ruim do volante colombiano. Zé Lucas até começou bem, mas com o decorrer da partida deu pouquíssima proteção pelo meio campo. Foi engolido pelo meio campo palmeirense e sinceramente acho que estão desgastando o valor de mercado do garoto. Minha esperança é que na Copa do Mundo Sub-17 Zé Lucas arrebente para que, independente do que aconteça com o esporte no Brasileirão, ele possa ser vendido por uma boa quantia. Enfim, partida fraca de Zé Lucas. Foi substituído aos 15 minutos da segunda etapa por Pedro Augusto. Foi substituído aos 15 minutos da segunda etapa por Pedro Augusto, que entrou com o placar já resolvido pelo Palmeiras. Foi pouco participativo e, consequentemente, pouco produtivo nos minutos em que esteve em campo. Enfim, partida fraca de Pedro Augusto. Lucas Lima, depois Romarinho. Lucas Lima, podemos dizer que foi um dos poucos atletas que tentou algo pelo lado do esporte. Mesmo demonstrando muita vontade com movimentação constante, porém, tecnicamente foi completamente anulado pela pouca inspiração e pela disparidade que hoje existe entre as duas equipes no cenário do futebol brasileiro. Enfim, partida razoável de Lucas Lima. Foi substituído aos 37 minutos da segunda etapa por Romarinho, que entrou com o placar já resolvido pelo Palmeiras, tocou muito pouco na bola e pelo pouco tempo que esteve em campo fica sem análise. Mateuzinho, Pablo, depois Inácio Ramírez e Léo Pereira, depois Christian Barleta. Mateuzinho até tentou ser participativo, principalmente na troca de posições com o Lucas Lima, porém não conseguiu ser produtivo e também não conseguiu ser tão efetivo ajudando na marcação. Enfim, partida fraca de Mateuzinho. Pablo, mais uma vez, só fez raiva. Pouquíssimo participativo e, consequentemente, nada produtivo na partida e sendo um Gasparzinho em campo. Enfim, mais uma partida fraquíssima de Pablo. Foi substituído aos 15 minutos da segunda etapa por Inácio Ramírez, que entrou com o placar já resolvido pelo Palmeiras, tocou muito pouco na bola e foi outro Gasparzinho em campo. Enfim, partida fraquíssima de Inácio Ramírez. Léo Pereira foi engolido pela boa marcação do Palmeiras, não conseguindo ganhar uma jogada sequer durante toda a partida e não conseguindo ajudar na marcação, sendo uma peça nula em todos os sentidos de uma partida de futebol. Enfim, partida fraquíssima de Léo Pereira. Foi substituído aos 47 minutos da segunda etapa por Christian Barleta, que entrou muito no final da partida e pelo pouco tempo que esteve em campo fica sem análise. O Palmeiras atropelou, fez o que quis e no momento em que achou mais oportuno decidiu a partida de maneira muito simples. A disparidade técnica, tática, orçamentária e de muito trabalho por parte dos comandados de Abel Ferreira fizeram o placar ser o que foi e com vaga para mais. O Palmeiras sempre esteve muito tranquilo durante a partida, fez 1-0 e só não fez mais no primeiro tempo por uma certa displicência na conclusão das jogadas ou por
boas defesas do goleiro Gabriel Vasconcelos do Sport. O Palmeiras voltou com a mesma postura na segunda etapa. Bastou engatar a segunda marcha para tornar os últimos 30 minutos meramente protocolares e poder descansar para o derby contra o Corinthians no próximo domingo na Neoquímica Arena. Enfim, se o Palmeiras tiver cabeça fria e coração quente, como fala o seu treinador, terá grandes chances de brigar não só pelo Brasileirão, mas também pelo Tetra da Libertadores. O Palmeiras venceu o Sport por 3-0 nesta segunda-feira no Allianz Parque e retomou a vice-liderança do Brasileirão Série A 2025. Com o uniforme verde e amarelo, o time de Abel Ferreira contou com 2 gols de Flaco Lopes e um de Gustavo Gomes. O Verdão dominou a partida, abriu o placar aos 14 minutos da primeira etapa com Flaco Lopes, ampliou no início da segunda etapa em novo gol do argentino e 3 minutos depois Gustavo Gomes marcou em jogada ensaiada. O goleiro do Sport, Gabriel Vasconcelos, ainda evitou um placar maior com boas defesas. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 42 pontos, ultrapassou o Cruzeiro e continua a 4 pontos do líder Flamengo. O Sport segue na lanterna com 10 pontos. No domingo, o Verdão visita o Corinthians, enquanto o Leão recebe o Vasco. E vamos às notas. Notas do Palmeiras. Nota 8. O Palmeiras demonstrou tudo o que um time é capaz de fazer quando se enfrenta o lanterna da competição. Passou o trator e não tomou conhecimento do Sport no Allianz Parque. Parecia que estávamos vendo uma corrida de uma Ferrari contra um Fusquinha, pois a disparidade foi abissal e na partida, até em ponto morto, o Palmeiras conseguia agredir o Sport. Enfim, como falei, se o lema de Abel Ferreira for seguido à risca pelos seus comandados, pode ter certeza que o Palmeiras vai brigar pelos títulos que ainda resta na temporada 2025. Notas do Sport. Nota 2. O Sport voltou a ser aquele time do início do Brasileirão, entregue às baratas, onde não tinha defesa, meio campo e muito menos ataque para impedir, armar ou agredir os adversários. O que se viu foi uma defesa mais perdida que segue em tiroteio, um meio campo que estava louco para entregar bolas ao adversário e de uma criatividade absurdamente opaca e de um ataque que, se o Palmeiras tivesse sem goleiro, não faria diferença alguma. Enfim, não adianta admitir erros se continua cometendo os mesmos, pois o meu saudoso pai já dizia que errar é humano, permanecer no erro é safadeza, não é mesmo, Yuri Romão? Público e renda. Público, 36.588 torcedores para uma renda de 2.037.867,35 R$ Deixem um like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajude. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação de momento do Brasileirão Série A 2025.
E um grande abraço. Fique com Deus e pelo esporte. Tudo!